movimentos de condução para o solfejo. Vou pegar a partir do conceito que ele traz e depois trabalhar esse conceito convosco. Movimento de condução é a representação visual da pulsação determinada pela fórmula de compasso. Então, o que é isso? É você pegar aquele compasso que foi colocado lá, se é um quaternário, se é um ternário, se é um binário, e você trazer para movimentos onde você consiga transcrever os compassos de uma forma visual. Então, tanto você que está executando, quanto quem estiver vendo a sua execução, vai poder identificar qual é o tempo que você está fazendo, né? Qual se está no início ou no final de um determinado compasso. Também, se você está no compasso correto, né? Porque existem 3 movimentos. Existe o movimento para o quaternário, existe o movimento para o ternário e para o binário, né? Além dos compassos compostos, que será visto cada coisa a seu tempo, tá? Inicialmente, nesta fase, será abordado o movimento para o compasso quaternário, digamos assim. O MSL não cita aqui que é um compasso quaternário, tá? Vocês vão ver qual é a linguagem utilizada aqui. Mas, a partir do momento que chegarmos nesse ponto, vocês verão que se trata do compasso quaternário. Uma observação. Existia uma restrição, né, uma recomendação no MTS que o movimento ele era feito apenas com a mão direita, tanto para destros quanto para canhotos. Tá? Essa restrição não existe mais. Né? Entende-se que tanto para a execução de solfejo, quanto inclusive para a regência, que é uma outra técnica, uma outra abordagem, é permitido tanto a mão direita quanto a mão esquerda se a pessoa for canhoto, tá? Então, o que for mais confortável para você, você vai poder estudar nesse movimento. E temos 2 conceitos que são fundamentais para poder a execução dos movimentos de condução do solfejo serem feitas corretamente. O primeiro conceito é a janela de movimento, que é a delimitação espacial, né? Até onde pode ir a nossa mão, nosso braço no movimento. É um cuidado que se tem para se evitar movimentos muito exagerados, né? Que possam trazer, inclusive, um desconforto para o aprendiz da música, né? Fazer um solfejo com um movimento muito amplo, vai se cansar mais rápido, consequentemente vai treinar menos, uma série de problemas. Então, é delimitada uma janela de movimento, que ela é basicamente isso. A base da janela é a superfície onde será feito o primeiro tempo. Tá? As áreas laterais, digamos assim, é até onde a mão vai de forma confortável. Eu diria que aqui na minha mão direita eu não posso passar disso. Tá? Então essa é a minha janela. E na altura, basicamente até a posição do nariz, né? Pessoal, que essa é uma posição que eu não preciso forçar muito o braço e não preciso levantar o antebraço, porque aqui eu estaria fazendo um movimento exagerado, né? De forma confortável a minha mão chega nessa altura, tá? O meu braço. Então a janela de movimento de vocês também vai depender da amplitude do braço de vocês e do conforto na execução. Então, o que eu recomendo? Trace uma base, com a mão que você vai fazer o solfejo, seja ela a mão direita ou seja a mão esquerda, você tem outra. Então, traça a base e traça a altura, tá? De uma altura que não exija muito esforço. E o movimento do solfejo, o movimento de condução para o solfejo, ele precisa estar dentro dessa janela. Ele não pode ultrapassar essa janela, fazer movimentos amplos, e também ele não pode ser muito curto. Vocês vejam aí na página 29 do MSA de vocês os exemplos de movimentos incorretos. Então, um movimento muito amplo, de modo que você precisa movimentar muita coisa do braço, ele é incorreto, e também um movimento muito curto,
de forma que fique difícil para você identificar, muitas vezes identificar o tempo, identificar o compasso. Você muitas vezes vai ter problemas ao executar lições de baixa velocidade, porque se o movimento está muito curto aqui, você não vai ter essa possibilidade. Às vezes você está executando um solfejo de semicolcheias e aí você tem um movimento muito pequeno e aí você vai precisar fazer isso muito rápido. Então, é uma série de problemas. Fazer o movimento correto, confortável, vai facilitar o aprendizado de vocês. Bom, o segundo conceito, tão importante quanto esse primeiro, é o conceito de mesa invisível. Tá? O que é esse conceito de mesa invisível? Cada um dos movimentos de condução, né? Cada início de tempo, ele deve ser feito como se a mão tocasse uma superfície rígida, invisível no ar. Ele chama aqui de uma mesa invisível. O que é isso? Observe. Aqui está a superfície, aqui está a mesa física, digamos assim, onde eu vou fazer o primeiro tempo. Então, quando eu bato na mesa, eu faço e levanto minha mão, tá? Bati e voltei para uma área, digamos assim, de conforto. Aqui é o meu primeiro tempo. Quando eu vou bater os outros tempos, eu não tenho algo físico. Essa é uma das grandes diferenças para o MTS, porque no MTS muitas vezes o aluno ele confundia, não deixava muito claro o início de cada tempo, ficava um movimento muito liso, tá? No movimento, você usando esse conceito de mesa invisível, em cada tempo você vai fazer como se você tocasse numa mesa. Observe, ó. 1, 2, 3, 4. Então, em cada tempo é como se eu estivesse tocando em uma superfície. Aqui é 1, aqui é 2, 3 e o 4 na parte de cima. 1, 2, 3, 4. Então, sempre fazendo esse toque como se você tocasse em uma mesa. Por que isso é de extrema importância? Lembram do que eu falei quando eu falei sobre leitura rítmica? O foco do MSA na leitura rítmica não era o desenho, não era o movimento. O foco é ter algo que produza som, né? Pode ser uma superfície, pode ser palma. Isso na leitura rítmica funciona muito bem porque ele vai conseguir fazer apoiado ao metrônomo, né? Ele vai ouvir o som do metrônomo e ao mesmo tempo vai equivalar o som produzido pela sua leitura rítmica com a pulsação do metrônomo. No movimento de condução para o solfejo, ele vai poder fazer isso também. Ele não vai ter o som, ele só vai ter o som no primeiro tempo, que é onde você tem a superfície para fazer o início. Mas nos outros tempos, 2, 3, 4. Ele vai ter um movimento de mão, onde vai trazer a sensação de que ali é o começo do tempo. Então, no momento que ele colocar, por exemplo, um metrônomo para fazer o acompanhamento, esse conceito de mesa invisível vai facilitar demais a execução, tá bom? Então, prestem bastante atenção, porque a principal diferença entre o solfejo do MSA e o solfejo do MTS pode causar um pouquinho de dificuldade em adaptação para aqueles que já estudaram bastante com o MTS, né? Para que já estão em fases até um pouco mais avançadas no MTS. Então, muito cuidado nesse conceito de mesa invisível, que é para poder realmente você conseguir passar a sensação de que está tocando em uma mesa ao executar o vosso movimento de condução para solfejo. Tá bom?